Olá pessoal, sejam então muito bem-vindos à nossa terceira etapa da aula de Fisiologia da Visão. Espero que vocês tenham tomado um cafezinho, fez uma pausa para ir no banheiro, comeu uma pipoquinha e agora sim vamos terminar aí esse curso que a gente está fazendo para vocês. Pois bem, então vamos lá, Neurofisiologia da Visão. Eu vou dar uma ênfase, pessoal, em alguns pontos que eu considero mais importantes e vou explicar para vocês aí algumas situações de algumas doenças importantes aí e vou detalhar nesse sentido, tá bom? Então, olha só, temos aqui então a nossa retina. Então, nós estamos vendo aqui então o nosso fundo de olho. E esse fundo de olho, ele está mostrando ali para gente, pessoal, uma região muito nobre, que é a mácula. Essa região muito nobre, que é a mácula, tem muitas concentrações aí, né, das nossas células fotorreceptoras, que são os cones. Então aqui, essa região é uma região que a gente tem a visão de precisão. Nessa região que chama mácula, nós vamos ter uma estrutura que se chama fóvea, onde o foco da visão, o nosso foco da visão, ele é feito. Então é uma estrutura muito nobre. Como eu havia explicado lá na nossa outra aula, temos aqui a cabeça do nervo óptico. Vejam aí a cabeça do nervo óptico e aqui os vasos saindo, as arcadas vasculares aí superior e a arcada vascular inferior, tá bom? Essas arcadas vasculares, como eu falei com vocês, são objeto de estudo. Com o exame de fundo de olho e com exames hoje aí, que são exames bastante avançados, que a gente consegue fotografar, a gente consegue calcular qual é a espessura, qual é a concentração de células que existe no lugar. Existe um exame que chama OCT, que é tomografia de coerência óptica, que é uma espécie de tomografia mesmo aí da retina, do fundo de olho, do nervo óptico. A gente consegue registrar isso bem e é exatamente isso que eu estou mostrando aqui nesse slide. Vejam bem, olha lá, nós estamos aqui vendo, olha, cortes, né, de uma tomografia de coerência óptica dessa região aqui, dessa região macular, e aqui nessa região macular nós temos ali uma depressão, que é a fóvea, e dentro da fóvea a gente tem a fovéula. Olha aqui, ó, fovéula, essa região aqui principal, onde existe a maior concentração dessas células fotorreceptoras, que são aí os nossos cones. Veja, a fóvea é essa região aqui, ó, um pouco maior, que caminha para fazer essa depressão. Existem algumas doenças da terceira idade, da senilidade, que são doenças que desorganizam essa região. É uma doença muito frequente, inclusive, que se chama DMRI, doença macular relacionada à idade. A DMRI, ela vai afetar exatamente essa porção aqui, olha. Essa porção aí ficando afetada, o que vai acontecer é que as pessoas começam a relatar uma visão um pouco mais turva, uma visão um pouco borrada inicialmente, uma visão borrada que não melhora com a correção óptica. Vejam que interessante, como que a oftalmologia, a gente precisa analisar adequadamente as informações que a gente está tendo para poder saber como proceder. Se a pessoa diz que a visão está borrada, a primeira coisa que a gente pode imaginar é, não, precisa de óculos. Sim, pode precisar de óculos, desde que ela não esteja com algum outro tipo de problema, como, por exemplo, um problema retiniano, um problema lá na mácula, em que o óculos não vai adiantar nada, porque não é a correção óptica que vai resolver a questão. Se existe alguma doença, por exemplo, aqui na região macular, o que a gente tem que fazer para poder resolver é aplicar o tratamento adequado para essa doença. Portanto, conhecer sobre essas estruturas delicadas é muito importante. Conhecer o funcionamento, conhecer a fisiologia dessas estruturas é muito importante. Se vocês observarem aqui, então, nessa imagem aqui, vocês vão ver o nervo óptico. E esse nervo óptico, ele tem a borda externa dele, olha lá, a borda externa,
E tem aqui dentro uma partezinha que está aparecendo aqui mais amarelinha para vocês, tá? Essa parte aqui interna mais amarelinha é o que a gente chama de escavação do disco óptico. E a parte mais externa é o diâmetro do disco óptico. Existe uma relação que a gente faz em oftalmologia, que é a relação da escavação, ou seja, o tamanho desse amarelinho aqui, mais amarelinho aqui de dentro, com o tamanho do disco óptico. Então a gente se chama E de escavação barra D de disco óptico. E essa relação, do ponto de vista fisiológico, tem que ser em torno de 0,2 a 0,3. Quer dizer que se essa escavação está aumentando, é muito possível que essa pessoa possa estar aí com um diagnóstico de glaucoma, porque o que o glaucoma faz é exatamente fazer com que essa relação aqui, escavação com o disco, ela fique então aumentada, né? E essa escavação, ela aumentando, ela vai destruindo as fibras nervosas que estão vindo da retina e emergindo, entrando ali no disco óptico para poder mandar a informação da luz, né, dos fótons lá para o meu córtex, tá bom? Pois bem, então, continuando aqui, olha só. Cones, então, são encontrados especialmente, né, na retina central, em um raio de 10 graus a partir da fóvea. Então, essa região aqui e também aqui, né, tá bem mostrado aqui na fóvea, aqui, ó, 10 graus a partir da fóvea. E os bastonetes, eles estão ausentes na fóvea, são encontrados principalmente na retina periférica. Porém, eles transmitem também uma informação muito importante, que é aquela informação que eu falei com vocês, ambiente de baixa intensidade de luz, penumbras. A gente enxerga nesses ambientes por causa dos bastonetes. E ambientes mais iluminados, a gente enxerga por causa dos cones. Então, olha aqui, mais um detalhamento da estrutura, né? Aqui a fóvea, né? Aqui é um corte histológico, aqui a fóvea, aqui a fovéula, e aqui as nossas estruturas em camadas nervosas, que a gente vai ter ali conexões e sinapses para poder mandar a informação lá para o meu córtex occipital. Como eu vou falar aqui para vocês um pouquinho aí sobre esse processamento visual dos cones, né, de visão às cores, eu gostaria aqui de fazer um pequeno teste com vocês. Existe um livrinho que se chama Livro de Ishihara. E esse livro, ele consegue fazer com que a pessoa leia e enxergue o que é correto se ela tiver a percepção de cores adequada. E errado, caso ela tenha uma descromatopsia. Nossa, que nome difícil, né? O chamado daltonismo. O que é isso? A pessoa olha lá o verde e ela não vai enxergar bem um verde, ela vai enxergar um amarelo, né? No caso, vocês estão vendo qual o número mesmo aí? Todo mundo respondeu que é o número 2. Tá todo mundo aí enxergando adequadamente. Se você responder algum outro número diferente do que isso, ou não responder, como é o caso dos meus 2 irmãos, e era o caso do meu avô, você aí tem uma descromatopsia, um daltonismo, e isso aí é uma doença genética que vem do X. Quem tiver aí o X chamado de XDzinho, né? Y no caso do homem, ou XDzinho no caso da mulher daltônica ou da mulher portadora, ela vai ser um XDzinho, XDzão, você vai ter o gene do daltonismo. Então, o número 2 é visível somente para pessoas com visão normal. E esse aí? Consegue enxergar esse número que tem aqui dentro? É o número 8. Quem falou aí o número 8 também tem uma visão normal. Agora vejam bem, eu estou colocando esses testes para vocês, e é claro que eu estou apresentando esses testes aqui desta forma, mas para a gente fazer adequadamente o teste, examinar uma pessoa, você precisa estar com o livro de Ishihara em mãos, porque ele vai ter lá uma forma de impressão, uma forma de colocação no papel dessa imagem, para que seja adequada à realização do exame. Nessa imagem também um outro teste, o que vocês estão vendo aí? Quem respondeu que está vendo aqui um quadrado e aqui está vendo um círculo,
tem a visão também normal. O daltônico, né, quem tem descromatopsia, ele só enxerga o quadrado amarelo. Ele não enxerga o círculo que está à direita. Aqui a gente tem 3 números, né, e os números corretos são 25, 45 e 56. Bom, um outro ponto também que é importante, se tratando aí de neurofisiologia da visão, é a visão de profundidade. A visão de profundidade é uma das características de evolução da nossa espécie humana. A gente só consegue ter visão de profundidade porque a gente tem uma binocularidade. Então, os nossos olhos, existe uma convergência dos campos visuais, né, do campo visual do olho direito e esquerdo, existe uma convergência para que você consiga ter a percepção de profundidade. E aí tem um conceito, que é o conceito de paralaxe, que é a percepção da posição espacial de um objeto, né, em terceira dimensão, ou seja, onde esse objeto está efetivamente posicionado. A gente só consegue ter essa percepção da paralaxe porque a gente tem a binocularidade. Se a gente perde a binocularidade, o que acontece é que você vai ter a perda dessa percepção tridimensional. Então, indivíduos que experimentam a perda de um dos olhos, por exemplo, eles perdem essa visão de profundidade. E essa aqui é uma pintura, né? Desenho de Edgar Rubin, que é um psicólogo, e eu pergunto a vocês, o que vocês estão vendo aí nessa figura? Vocês estão vendo 2 rostos ou vocês estão vendo um vaso? Importante entender um pouco aí sobre a questão da visão de profundidade para a gente poder compreender qual é ou quais são os desenhos que vocês estão vendo. Bom, gostaria de falar um pouquinho agora de algumas condições, né, que envolvem a neurofisiologia da visão, e essa aqui é a primeira delas. Essa aqui, pessoal, é uma turvação do humor vítreo. O humor vítreo ficou turvo porque aconteceu um processo inflamatório. Houve uma infecção lá no fundo do olho causado por um parasita que se chama Toxoplasma gondii, a toxoplasmose, que gerou um quadro inflamatório que se chama uveíte. Na hora que gerou esse quadro inflamatório, o humor vítreo, que era aquele gel lá para trás, não é isso? Que segura lá a retina, fixa lá a retina lá para trás, que compõe a estrutura da parte posterior do nosso olho, esse gel foi afetado e esse gel está todo borrado. E por ele estar todo borrado, vejam aí, se a gente tenta fazer um exame de fundo de olho, o que a gente enxerga é um fundo de olho borrado, completamente diferente daquele que eu acabei de mostrar para vocês. Olha só, está difícil delimitar aqui o nervo óptico, está difícil de falar aqui sobre as arcadas vasculares. Vejam que tem esse borrão aqui no meio, né? E aí, isso é importante a gente examinar e ver uma situação igual a essa, porque é assim que a gente faz o diagnóstico diferencial de um olho vermelho, pessoal. Então, um olho vermelho, que muitas vezes as pessoas que não têm conhecimento podem virar e falar assim, é apenas um olho vermelho? Não. Esse olho vermelho pode ser ali uma conjuntivite, pode ser ali uma coçada que a pessoa deu no olho, mas pode ser também um processo inflamatório grave, como uma uveíte na parte posterior causado por toxoplasmose, e a única forma de se fazer esse diagnóstico é fazendo aí um exame oftalmológico completo, incluindo o exame de fundo de olho, para que você consiga fazer o tratamento. Vejam comparação com o fundo de olho normal, pessoal. Olha aqui, ó, o nervo óptico, as arcadas vasculares superior e inferior, a região macular, a fóvea. Agora comparem aí com esse olho que está alterado, não é? Essa aqui é uma outra doença. Vejam aí que neste caso, vejam o nervo óptico. Ele perdeu as delimitações dele. Você não enxerga mais a borda desse nervo óptico. Se você não enxerga mais a borda desse nervo óptico, alguma coisa aconteceu que fez esse borramento. E o que pode fazer isso acontecer é o aumento excessivo da pressão arterial. Uma crise hipertensiva pode gerar o que se chama de papiledema,
que é o edema da papila do nervo óptico, que é o que vocês estão vendo aqui. Além disso, vocês estão observando tortuosidades aumentadas nesses vasos, nessas arcadas aqui vasculares, superior e inferior. Vamos comparar com o anterior? Olha lá, o que vocês estão vendo aqui? As arcadas aqui, ó, são arcadas que estão aí dentro da normalidade anatômica e funcional. São arcadas aí que não apresentam nenhum sinal de malignidade, nenhum sinal de alteração. Mas olha essa, que coisa interessante. Mudou completamente a estrutura e nesse momento, nessa fase do curso de vocês, o importante diferenciar é que isso aqui é um exame normal e isso aqui é um exame alterado, neste caso, por aumento da pressão arterial da pessoa, né? Esse também é um outro caso, mas é um caso mais grave aí de um papiledema. Veja que aqui já houve extravasamento aqui, né, de líquido aqui para dentro, tem sangramento aqui no fundo do olho. Então, quando a gente diz que os olhos, o olho é a janela da alma, essa frase ela é bastante verdadeira. Você enxerga um fundo de olho dessa natureza e o que acontece é que você tem que tomar providências clínicas de imediato. Isso aqui não pode esperar. Porque se isso está acontecendo no olho, pessoal, o que está acontecendo lá dentro do cérebro da pessoa? Então, tem que ser avaliada a pressão arterial e aí tomadas medidas clínicas de controle disso, né? Aqui é um quadro de glaucoma, né? Vejam aí o nervo óptico, né? Com a sua delimitação externa. Lembra daquele amarelo mais clarinho dentro que eu mostrei para vocês? Vejam aqui, olha como ele está grande. Tá vendo? Olha, ele está bem grande. Se você olhar essa foto aqui, a impressão que se dá é que tem um buraco nesse nervo óptico. De fato, tem um buraco nesse nervo óptico. E como é que eu sei que tem esse buraco? Vamos imaginar agora um pouco diferente. Vamos imaginar que esses vasos que vocês estão vendo aqui, eles são como se fosse uma espécie de rios. Vamos imaginar isso. Rios que estão correndo e de repente entram para onde? Caem aonde? Numa cachoeira. Vamos imaginar que essa cachoeira, essa queda, é exatamente aqui, nessa escavação que eu estou mostrando para vocês. Então vejam, vamos acompanhar aqui esse vaso aqui onde eu estou apontando. Ele está vindo aqui, não é? De repente, ele desce lá para baixo. Esse vaso aqui vem aqui e ele desce lá para baixo. Olha esse vaso aqui pequenininho, olha. Ele vem aqui e de repente ele cai lá para baixo. Então isso aqui, pessoal, chama deflexão do vaso. Ele está caindo lá para baixo porque realmente ali existe um buraco. Ali a escavação ela aumentou em decorrência de glaucoma. E esse quadro aqui é um quadro clássico de glaucoma grave, porque eu estou vendo uma chamada hemorragia em chama de vela. Se vocês observarem essa estrutura aqui, isso aqui é uma área de sangramento e ela parece uma chama de vela. Então, se você vê isso lá no exame de fundo de olho, você sabe que está diante de um quadro grave de glaucoma e que merece ser tratado o mais rápido possível. Vamos aí comparar as estruturas para vocês poderem ver aí, aqui eu tenho um nervo óptico com glaucoma, vejam aqui o tamanho dessa escavação. E se eu venho para cá, lembra daquele amarelinho? Olha aqui a deflexão do vaso que eu falei agora há pouco, onde que está aqui? Ela está aqui, neste ponto. Então a escavação desse nervo aqui, ela está aqui. Enquanto a escavação deste nervo do lado de cá, olha pessoal, ela está aqui, olha. Está tudo escavado aqui em decorrência do glaucoma. E lembrando que glaucoma é aquela doença em que você vai ter um desequilíbrio entre a produção e o escoamento do humor aquoso. E por fim, temos aí uma condição que ela também ocorre muito aí no Brasil, que é a descompensação da hipertensão e diabetes, gerando aí quadro de retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva. Então, se a gente olhar aqui esse olho, vocês estão vendo aí vários pontos aí de sangramentos, vários pontos de sangramento mesmo, que são microaneurismas, microhemorragias. Vocês estão vendo que os vasos estão muito afilados. Vocês quase não conseguem enxergar aí o leito do vaso passando. Por que não conseguem enxergar? É porque o vaso está fechado mesmo. Agora vejam que interessante. Se você tem essa situação que o vaso não está chegando e o tecido precisa de oxigênio, precisa de fluxo sanguíneo para poder funcionar, sabe o que o tecido lança a mão?
ele lança mão de secretar fator angiogênico para gerar novos vasos. Só que esses novos vasos que vão promover a angiogênese, não é isso? Eles vão, muitas vezes, crescer desordenadamente em uma área onde a gente tem fotorreceptores. Esses fotorreceptores acabam que podem ficar comprometidos com essa angiogênese e daí você vai ter um problema de uma doença vascular em um ambiente neural. E para isso existem medicamentos hoje bastante avançados, que estão os medicamentos chamados anti-angiogênicos, né? Que são utilizados no caso dessas doenças. São injeções que você faz dentro do olho para evitar essa angiogênese inadequada que pode acontecer e que acaba gerando edema e que acaba gerando aí turvação visual, perda de visão. Então, mais uma vez, para poder comparar, né, o olho aqui com todas essas complicações aqui de uma retinopatia diabética e hipertensiva, e aqui, né, a margem inclusive está invertida, mas é para fins de comparação mesmo, para vocês poderem comparar. Olha aqui a região macular do olho normal e a região macular aqui toda comprometida com área de sangramento, com área de afilamento vascular, microaneurismas ali, exudatos, né, tem pontos ali que vocês estão vendo ali, que estão comprometendo essa retina. E neste outro lado aqui, a gente tem uma mácula ali sem alterações e temos aqui também um nervo óptico com as arcadas vasculares normais. Vejam aqui deste lado de cá como que está bastante comprometido. Pessoal, o recado que eu queria dar para vocês era este, né? Chegamos aqui ao final dessa aula de neurofisiologia da visão. Alguns pontos aí mais específicos eu vou pedir para os professores de RFA discutirem com vocês. Espero que todos tenham gostado dessa experiência. Foi para mim também a primeira experiência de gravar num EAD dessa forma. Espero que todos tenham gostado bastante. Recebam aí o meu abraço virtual e até a próxima oportunidade. With the real world. Nossa senhora! Deu certo esse negócio. This is the beginning of meditation. Most of us would have rather money than tangible wealth, and a great occasion is somehow spoiled for us unless photographed. And to read about it the next day in the newspaper is oddly more fun for us than the original event.